Meus queridos irmãos, nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor, aos irmãos e amigos que nos acessam nesta hora, através das redes sociais. Nós queremos aqui começar mais um culto, através desta live, e alcançar a você que está em casa, que está no trabalho, que nos ouve, nos assiste nesta hora, que a bênção de Deus chegue até você e continue lhe dando graça. Aqui é a Assembleia de Deus em Baixa do Meio, que está fazendo este culto, promovendo este culto. Nós ainda não podemos nos reunir aqui na nossa igreja, mas estamos aqui para cultuar a Deus juntamente com todos vocês. Nós vamos fazer uma oração de início e logo mais estaremos louvando a Deus e também ouvindo a poderosa palavra do Senhor nesta noite. Ore juntamente comigo. Eterno e poderoso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, render graças ao teu nome, porque tu és fiel, porque tu és grande e poderoso, meu Deus. Louvar ao Senhor por mais uma noite, mais um dia, que o Senhor nos concede estarmos aqui para, através deste trabalho, alcançarmos as vidas que estão a nos assistir nesta hora. E desde já pedimos a tua bênção para cada um dos irmãos, dos amigos, que hão de nos acompanhar, na certeza de que o Senhor há de falar aos corações, na certeza, na convicção de que o Senhor trará algo de especial nesta noite para cada um. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, com muita alegria. Tenho certeza que os irmãos que estão em casa, que não podem estar aqui na nossa igreja ainda, vão nos acompanhar, matar a saudade. E mesmo que você não tenha feito nesses dias o seu culto na sua casa, acompanhe juntamente conosco. Na hora da leitura, pegue sua Bíblia, leia a palavra de Deus. Nós estaremos aqui conforme a vontade do Espírito Santo de Deus nos dirija nesta noite. Vamos louvar a Deus com o hino de número 144. Glória a Deus. Hino 244, melhor dizendo, para todos louvarmos ao Senhor. Hino 244 da nossa harpa cristã, vamos louvar a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, que nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão um povo cativo, medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação, e não tem temor quem confia em Deus mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dá-lhe glória, pois Rei, Senhor,
Glória a Jesus, glória ao nome de Jesus, que é quem nos deu salvação. Glória a Deus. E uma certeza a gente não pode deixar de se lembrar, é que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus, né? Estamos passando por tanta coisa difícil, esses dias têm sido dias atípicos e que nós ainda não temos o antídoto de como sair de tudo isto, né? Os homens têm estudado, têm procurado uma saída, uma alternativa, mas ainda não têm conseguido. Mas a certeza do coração do crente é que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Disto ninguém pode nos tirar. E a própria palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você que nos assiste nesta noite, se alegre, porque tudo está acontecendo, ainda vai acontecer, mas nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus. Vamos louvar a Deus com mais um, só apenas mais um, para nós já irmos para a palavra de Deus. 592, o lugar de bênção e de paz. Glória a Deus. Eu estou no lugar onde há bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. Aos humildes seu sangue assegura perdão, seu Espírito os enche de luz. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Que a alegria está onde há bênção e paz, que riqueza de amor sem igual. O cansado recebe alimento e vigor, para o triste há consolo real. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Que ternura está onde há bênção e paz, e perdão de inefável valor. Mas somente os fiéis é que podem contar esta graça do bom Salvador. Estou no lugar onde há bênção e paz, onde Cristo nos mostra afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai que nele há salvação. Há louvor sem igual, onde há bênção e paz, e eis que os anjos desejam cantar, com os homens em coro a bendita mercê de Jesus, que nos veio salvar. Estou no lugar onde há bênção e paz,
paz, onde Cristo nos mostra a afeição. Descansai, exultai, confessai-o, publicai, que nele há salvação. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, que nos assistem nesta noite. Se alegre, se anime, porque o nosso Redentor está vivo e peleja por nós. Ontem eu ouvi uma mensagem da Palavra de Deus na internet e aquilo muito me chamou a atenção quando o pregador dizia que o nosso Deus é um Deus guerreiro e que peleja as guerras por nós. Aleluia. Aquilo que nós podemos vencer, com a ajuda dele nós vencemos, mas existem as guerras que nós não podemos guerrear, e nisto temos a certeza de que o nosso Deus, ele é um Deus guerreiro. Este foi o cântico de Moisés, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós então vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus. Está aqui conosco o evangelista Francisco Medeiros. Ele é quem vai trazer a palavra de Deus nesta noite para todos nós. Então assim nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus com o mesmo, e em seguida ele já traz aqui a mensagem da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e amigos, pessoas queridas que estão nos assistindo nesta noite através dessa rede social do Facebook, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais um dia, mais um culto de doutrina, se assim queiramos dizer nesta noite. Nas sextas-feiras nós temos esta responsabilidade de estarmos aqui outros dias através das redes sociais, principalmente do Facebook, para trazermos uma palavra. Como já foi anunciado, eu quero vos chamar a atenção nesta noite para a leitura de um texto da palavra de Deus, qual eu farei menção nesta noite. Até coloquei um tema assim um pouco, não vou dizer extravagante, mas um tema meio restituição nesse texto. Eu sei que muitos conhecem o texto que nós vamos ler, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho que escreveu São Marcos, capítulo 5 e o versículo 25. O texto trata exatamente da mulher que sofria de um fluxo de sangue. Pois bem, é nesse texto que nós vamos trazer uma meditação da palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. Nos diz as Sagradas Escrituras: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim?
Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Meus amados, meus queridos, esta leitura da palavra de Deus é uma leitura bastante conhecida. Já ouvimos pregar, já ouvimos alguém falar inúmeras vezes, trazer mensagens poderosas nesta palavra. Pois bem, é exatamente nesse texto sobre esta mulher que eu quero meditar com você nesta noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Como já disse, eu coloquei um tema restituição, porque ao meditar nesta palavra, contextualizando, observando, é uma leitura tão importante, é um fato tão importante, que 3 evangelistas, Mateus, Marcos, o que eu li, e Lucas, registram esse momento. Então foi algo importante no ministério de Jesus, é uma história importante, e eu quero chamar a atenção para alguns pontos nesta noite, os quais vamos trazer para que tenhamos um pouco de consciência do ocorrido. Pois bem, a Bíblia é clara no texto que eu li, que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela estava enfrentando, meus amados, uma situação muito difícil, um momento difícil na sua vida, ao ponto de, como o texto diz, cada dia aquela doença se agravava, ia ficando pior. E aí nós podemos observar no texto sagrado que várias perdas aconteceram na vida daquela mulher. Ora, alguém que está padecendo há 12 anos de uma enfermidade, a Bíblia fala do fluxo de sangue. Alguns entendem que era uma hemorragia contínua, outros entendem que poderia dar algumas pausas, mas que era algo que sempre acontecia, era constante na vida daquela mulher. E nós observamos, meus queridos, como o texto sagrado diz que aquela mulher, e é bem interessante observar o contexto, porque Jesus ia passando ali, Jesus chega ali com uma multidão muito grande de pessoas, e um oficial da sinagoga procura Jesus porque a sua filha de 12 anos estava passando por um momento gravíssimo. E nesse inteirinho, nesse momento, aquela mulher que também ouviu falar de Jesus, ela, diz o texto sagrado, que ela vai ao encontro de Jesus. Mas eu quero frisar algumas coisas importantes para observarmos, que nesses 12 anos
que aquela mulher, padecendo daquela enfermidade, ela teve que enfrentar muitas perdas. A primeira perda que eu observei ao ler o texto foi exatamente a perda da resistência física. Ora, alguém que está enfermo, como ela vinha padecendo e a sua doença era uma hemorragia, perda de sangue, com certeza aquela mulher estava debilitada fisicamente. Então observo as perdas físicas, ou seja, a debilidade física daquela mulher. E não menos diferente, podemos observar perdas no sentido emocionais. Então, perdas físicas, perdas emocionais, por quê? Por que as perdas emocionais? Porque a enfermidade, ela maltrata, ela machuca, ela leva a um estado em que a pessoa pode até, como era uma doença constante já havia muito tempo, até entrar no momento depressivo. Uma outra perda que nós podemos observar era a perda material. Aquela mulher aparentemente era uma mulher de condição, e a Bíblia diz que ela já havia gastado tudo quanto tinha com os médicos, mas a sua situação não era resolvida. Então, perdas físicas, perdas emocionais, perdas materiais e perdas sociais também. Por quê? Porque a sua enfermidade era um tipo de enfermidade que, segundo o costume religioso, nós observamos no capítulo 15 de Levítico, a pessoa que tinha uma enfermidade daquela, que sofria com uma enfermidade, como por exemplo um fluxo de sangue daquele, ela tinha que ficar isolada da sociedade. Talvez ela não pudesse nem estar com a própria família, porque quem sofria de lepra, como diz no capítulo 15 de Levítico, de fluxo de sangue, algumas coisas, era considerado uma pessoa imunda. Era um costume, a nossa cultura não vê assim, mas a cultura de Israel, a cultura dos judeus, eles viam assim. Então, perdas sociais também, e as perdas sociais, claro, desaguavam-nos na perda de relacionamentos, até com a própria família. Então, meus amados, era uma situação de perdas. Por isso que eu coloquei um tema nesta noite, e eu quero me prender a ele: restituição. Restituição. Aquela mulher só estava perdendo 12 anos de perda. Até as suas posses financeiras já tinha ido embora sem nem um resultado positivo. Agora tem uma coisa importante, algo que me chama a atenção quando eu meditei nesse texto. Aquela mulher, o texto sagrado diz que ela foi despertada ao ouvir falar de Jesus, e ela colocou um propósito no seu coração. Eu fiquei meditando, Jairo, no que a Bíblia diz sobre isso, porque a fé, ela entra em cena, e a fé é algo muito importante. O escritor aos Hebreus faz uma declaração no capítulo 11, para mim a maior declaração escrita de fé, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Naquele momento, aquela mulher foi despertada ao ouvir falar de Jesus. Esse despertamento que ela teve
o levou a tomar uma posição, uma atitude. E ela tomou a seguinte atitude: se tão somente eu tocar, eu não preciso nem tocar em Jesus, ela disse, porque ela sabia da sua condição. E aí tem uma coisa importante, porque algumas barreiras precisavam ser vencidas por aquela mulher, para ela chegar até onde Jesus estava. Barreiras precisavam ser vencidas. A primeira barreira que ela tinha que vencer era a barreira da lei, porque a lei, ela limitava a pessoa naquela condição de não poder se aproximar de alguém. Então ela tinha que vencer a barreira da lei. Ela tinha que vencer uma outra barreira, que era a multidão de pessoas que cercavam Jesus, porque Jesus vinha curando. Jesus acabara de sair de um momento, Jesus havia multiplicado, Jesus havia curado endemoniados de Gadara. Então uma multidão apertava Jesus, ele vinha fazendo milagres. Então ela tinha que vencer a barreira da multidão. E eu fiquei meditando e pensando, a fé é algo extraordinário, é algo extraordinário. A Bíblia diz que a fé é algo que faz ver o impossível, faz acreditar naquilo que não existe. E exatamente essa mulher coloca isso no seu coração, dizendo assim, versículo 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, eu ficarei curado. Olha, amados, qual é o elemento, ou qual é, digamos assim, o ingrediente, ou aquilo que faz com que alguém se aproxime de Jesus, creia que Ele existe e que é capaz de fazer um milagre? A fé. Só é possível através da fé. Eu exemplifico com um caso na Bíblia interessante. A Bíblia diz que um paralítico, e não diz que o paralítico tinha fé, mas diz que 4 homens levaram um paralítico à presença de Jesus. Aqueles homens tinham fé, não era nem o paralítico, mas os 4 que levaram ele, fizeram um esforço tão grande para colocar aquele homem na presença de Jesus, que a Bíblia diz que eles entraram pelo telhado da casa, desceram aquele homem à presença de Jesus. Isso só é possível através da fé. Então, aquela mulher, através da sua fé e da sua convicção, naquele momento, porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, e aí agora começa o processo para vencer as barreiras. Mas tem uma coisa interessante, meus amados. A Bíblia diz que aquela mulher conseguiu chegar até aonde Jesus estava. Tem uma coisa importante aqui no texto sagrado, porque a Bíblia diz que depois aquela mulher ficou com medo. Ela teve medo já. Então, meus amados, uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e eu quero falar com você nesta noite, talvez você esteja enfrentando uma situação
difícil, eu não sei qual é a sua situação nesta noite. Deus, Ele tem o poder para realizar o milagre. Observe bem, aquela mulher já não tinha mais condições físicas, emocionais, como eu falei, ela estava debilitada, ela já havia perdido tudo, era uma mulher fraca, sofrida, mas ela foi capaz de, através de ouvir falar de Jesus, de ser despertada pela palavra e tomar uma iniciativa. Se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficarei sarada desta enfermidade. Pois bem, ela conseguiu chegar até aonde Jesus estava. Talvez nesta noite você esteja enfrentando uma situação e não saiba como resolver. Talvez não tenha sido despertado. Essa questão do despertamento pela palavra é algo muito especial. Lembro-me agora, e abro um parênteses, para um pequeno testemunho no início da minha fé, isso há 20 e poucos anos, quando eu aceitei a Jesus. Um dia eu estava na minha casa enfermo, eu estava muito enfermo. Eu não sei, estava com febre, tendo febre alta, estava muito doente. E eu recebi uma visita de 2 irmãos na minha casa, isso no sábado pela manhã. Eu estava debilitado, já havia alguns dias que eu vinha com febre e outras coisas, doente. E aqueles irmãos chegaram na minha casa e me lançaram uma proposta. Disseram assim para mim: irmão, a nossa visita aqui é para lhe fazer um convite. Olha, à tarde vai ter a reunião de obreiros em Caicó, eu morava em São João na época, e nós viemos convidá-lo para ir à oração à tarde. Eu já era do ministério. E eu disse: irmãos, infelizmente eu não posso ir, eu estou muito enfermo, minha situação é essa, eu estou debilitado. Eu estava debilitado mesmo, irmãos. E os irmãos disseram: que é isso, irmão? Você não tem fé que Jesus pode curar, não? Nós vamos orar por você agora. O irmão de saudosa lembrança, diácono da nossa igreja ali, irmão Aldo Medeiros, e o irmão João Bezerra, 2 diáconos da nossa igreja. Meus irmãos, eu vivi uma experiência gloriosa naquele momento. Através daquela palavra dos irmãos, a minha fé estava pouca, é verdade, mas a fé dos irmãos foi tão grande que eles mandaram eu ficar de pé. Eu mesmo debilitado ali, fiquei de pé, eles oraram por mim, e eu fiquei curado na mesma hora. Glória a Jesus. Resultado, me levantei daquela enfermidade na mesma hora, a febre sumiu, fui para Caicó para a reunião, cheguei à tarde, ainda fui para o culto na cidade de Ipueira, que é próximo, e aquela doença desapareceu na mesma hora. Esse é o Jesus que nós servimos. Quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Pois bem, a mulher do fluxo de sangue, essa mulher sofrida, ela chega onde está Jesus, toca em Jesus, e a Bíblia diz que algo extraordinário aconteceu. A Bíblia diz no versículo 29: instantaneamente secou a hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E é interessante porque Jesus, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Jesus sentiu que dele saíra virtude, que dele saíra poder. Ora, um dos evangelistas diz que Pedro diz: mas Senhor, são muitas pessoas que te apertam, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou. Se são muitas pessoas te apalpando, te tocando, mas Jesus disse: não, Senhor,
Eu senti que de mim saiu algo diferente. Era o poder curador que saía de Jesus naquela hora. E tem uma coisa importante, irmãos. Eu chamo a atenção aqui para algo importante. Talvez você esteja pensando, eu estou aqui nessa situação e ninguém se importa comigo. Deixa eu dizer para você que Jesus se importa com você. Jesus se importa conosco. Ele se importa. Outra coisa, Ele vê. Ele está te vendo nesta noite, Ele está nos vendo, Ele está nos contemplando. E eu não estou falando ver porque Ele vê todas as coisas, não. Ele vê de modo diferente. Outra coisa, Ele faz. Ele se importa, Ele vê e Ele faz. Veja que nessa palavra dele aqui, ele disse: alguém me tocou. Eu senti que alguém me tocou diferente. Glória a Jesus. E aí, é muito interessante o que a Bíblia diz. No versículo 31 aqui no livro de Marcos, diz assim: respondeu os seus discípulos. Mas outro evangelista diz que Pedro disse: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Aí no versículo 32, mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se. Isso aqui é muito lindo, meus irmãos. Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ó, a mulher, vendo que não tinha como se esconder, se ocultar de Jesus, o texto sagrado diz que ela se aproximou-se de Jesus e se prostrou-se. E eu fico vendo que cena linda. Glória a Jesus. Porque aí, amados, eu me lembro de uma mãe sofrida gritando na Bíblia, desesperadamente. Parece que eu estou vendo a cena daquela mulher cananeia vindo ao encontro de Jesus, desesperada, se aproximando dele, porque dizia ela: minha filha está horrivelmente endemoniada. Agora é interessante o que a Bíblia diz, porque aquela mulher fez uma coisa extraordinária. Quando ela chegou na presença de Jesus, ela se prostrou diante de Jesus e adorou. Glória a Deus. Se prostrar diante de Jesus, aqui no meu entendimento, é render-se a Ele, é estar aos seus pés, não importa a condição, se debilitado, se frágil, se fraco. Aquela mulher, ela estava fraca, sofrida, desprezada, humilhada, mas ela agora, ela havia recebido a cura do seu mal. A medicina não foi capaz de curar, amados. Tem doenças que a medicina não pode, mas nós temos um Deus que pode. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de perdas, porque as enfermidades, elas trazem perdas. Eu falei para vocês aqui 5 perdas na vida daquela mulher, que ela havia enfrentado ao longo desta enfermidade. Esta enfermidade que estamos vivendo esses dias tem trazido perdas para muitas famílias, mas também eu quero falar nesta noite que Jesus é o Deus que pode restituir. Jesus restituiu a saúde daquela mulher que já fazia 12 anos que ela padecia. Agora foi preciso uma atitude dela.
ela teve uma atitude, ela ouviu falar de Jesus. E ela tomou a iniciativa de ir até onde Jesus estava. Era difícil, mas a fé foi capaz de levá-lo ali. Por fé, ela foi capaz de chegar à presença de Jesus. Então ela se ajoelha diante de Jesus, se prostra. Aqui o texto sagrado diz que ela se aproxima, se prostra, tremendo de medo. Sabe por quê? Aquela mulher estava tremendo de medo porque não era permitido fazer o que ela fez. Uma mulher não podia fazer isso no público, naquela sociedade, e mais uma mulher considerada imunda como ela era. Ela estava correndo risco. Ela estava correndo risco. Mas eu cito aqui uma frase, falar nessa questão de correr risco, que eu me lembrei agora de uma frase que diz que amar sem risco é amor sem glórias. Amar sem risco é amor sem glórias. Esta mulher correu risco, mas ela foi capaz de receber o amor de Jesus. É exatamente isso que Marcos quer mostrar no seu evangelho. Marcos quer mostrar no seu evangelho a quebra de todos esses paradigmas daquela sociedade religiosa. Marcos quer mostrar através de Jesus as barreiras são quebradas. Não, para Jesus não há distinção de cor, raça, sexo, não, religião, não. Jesus é diferente. Jesus comia com pecadores, Jesus comia com publicanos, pessoas desprezíveis à sociedade. Aqueles religiosos de então não entendiam. A lei não permitia, a religião não permitia o que aquela mulher fez. Por isso que aquela mulher estava ali com medo, diante daquela multidão, talvez de ser xingada, talvez de acontecer algo de errado ali, mas ela já estava curada do seu mal. Ela estava prostrada agora diante do Deus Todo-Poderoso. Eu chamo a sua atenção nesta noite, e a minha atenção também. Eu recebo esta palavra nesta noite. Eu aprendi, amados, você que está nos assistindo nesta noite, o lugar da bênção. O lugar da bênção. Qual é o lugar da bênção? É os pés de Jesus. O lugar da bênção é prostrado aos pés de Jesus. Pode estar difícil, pode as coisas estar difíceis, mas a vitória nos pés de Jesus. Aquela mulher agora estava prostrada diante de Jesus. E aí já me encaminho para terminar esta pequena reflexão. Versículo 34: Então Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te curou, vá em paz e fique livre dos seus sofrimentos. Quem é que pode dizer isso? Quem é que pode dizer assim, não chores, para alguém, quando alguém está enfrentando uma situação difícil? Quem é capaz de chegar para alguém que perdeu o filho, que ia no sepultamento levando um filho, chorando, mas Jesus disse assim: não chores. Eu não tenho condições de dizer não chores, porque a Bíblia não me manda dizer isso. A Bíblia manda chorar com os que choram. Eu não posso dizer a alguém que está angustiado, que está sofrendo, dizer assim: não chore. A Bíblia me manda chorar com ele, mas o Deus Todo-Poderoso, o dono da vida, é capaz de chegar para uma mãe que vai enterrar seu filho e dizer assim: não chores, porque Ele é o dono da vida e devolveu a vida. Ele é capaz de dizer aqui para esta mulher: a tua fé te curou, vá em paz e fique livre
deste sofrimento. Glória ao nome de Jesus. Aqui está, meus amados. Quando eu estava meditando nesta palavra, eu pude perceber e ver o quanto nós temos um Deus grande e poderoso. Ainda que tudo esteja difícil, ainda que a enfermidade venha sobre a nossa vida, eu tenho conscientizado algumas pessoas estes dias, Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Deus não tem filhos prediletos, não. Todos nós somos passíveis das enfermidades, das doenças. Não é porque eu sou crente que eu sou privilegiado de não ter a doença. Não, irmãos, não é assim. Todos nós somos passíveis de doenças, estamos sujeitos à morte física de qualquer doença, de qualquer enfermidade. É verdade que quando Deus quer poupar, quer livrar, Deus poupa, mas nós temos um Deus que é capaz de fazer milagre, e eu creio no milagre de Deus. Está difícil a situação, a enfermidade está na sua porta, na sua casa. Se você está assistindo esta palavra nesta noite, eu lhe convido para fazermos uma oração agora, no nome de Jesus, crendo verdadeiramente que Jesus é o Deus que cura, o mesmo que curou esta mulher que estava sofrendo. Ele está aqui, Ele é o mesmo Deus, e Ele pode fazer o milagre nesta noite. Então, eu encerro esta palavra dizendo que Jesus restitui saúde, restitui aquilo que você perdeu. E tem mais, uma coisa importante: às vezes, até aquilo que nós perdemos, que pensamos que é algo extraordinário, Deus transforma em bênção. Até as perdas, muitas vezes, Deus pode transformar em bênção para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração neste momento, orando também pelas pessoas que estão enfermas. O Roberto pediu oração também pelo seu sogro, que ainda está enfermo. Nosso pastor que ainda está ali, a sua esposa, agradecemos a ele pela oportunidade que ele nos dá e pela confiança que tem nos dado. Mas a nossa oração, pastor, é que muito em breve queremos que o Senhor esteja aqui conosco para nos trazer a palavra. Eu convido você agora para orarmos. Vamos fazer uma oração por todos nós, pelas pessoas que estão enfermas. Eu tenho pessoas enfermas na minha família também. Tenho uma tia que está ali na UTI em Currais Novos, internada, precisando de um milagre de Deus. E muitos de vocês que estão nos assistindo, muitos das nossas famílias, tem alguém que está enfrentando este momento. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, nós estamos na Tua presença, Senhor. E na Tua presença há alegria, na Tua presença há poder. Como a Tua palavra falada nesta noite, Senhor, como Tu restituiu a saúde daquela mulher, eu quero Te pedir nesta noite que o Senhor chegue restituindo a saúde de algumas pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Alguém que está nos assistindo nesta noite, que está precisando de ter a sua saúde restituída, restaurada. Deus, chega com a Tua providência. Estende a Tua mão, Senhor, que a Tua virtude nesta noite possa ser liberada. Pela fé nesta noite, Senhor, nós Te pedimos uma cura para aquele que está enfermo. Sobre o nosso irmão Roberto, eu Te apresento também a minha tia ali, Senhor, em Currais Novos, naquela UTI. Muitos que estão internados, chega com a Tua providência. Pai eterno, Pai querido, no nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Assim está encerrada a nossa live nesta noite.